Capítulo 3035 Laços familiares, Parte 1. Felizmente, quando Valeron e Elisia estavam moderadamente chateados, eles desperdiçavam muito tempo e energia tentando explicar seus problemas a Surin. Pena que ela não tinha escamas de dragão, não falava a língua do dragão e tinha o cérebro de uma criança de 6 meses. Ela apenas olhava para eles, fazia sons sem sentido e, eventualmente, adormecia. Nesse ponto, Elisia e Valeron desistiram e seguiram sua liderança. Do ponto de vista deles, Surin não tinha empatia nem habilidades de comunicação, mas era uma ótima ouvinte. Com as crianças seguras no berço matador da destruição de Petra, Camila finalmente pôde relaxar um pouco antes de ajudar Elina a preparar o almoço. Funcionou como aulas de culinária e mágica, já que as porções de Tista Elite precisavam de mais comida do que poderia ser preparado com meios convencionais. Graças aos deuses você é uma desperta, querida. Elina deixou Camila carregar uma vaca inteira abatida e o pote gigante onde colocá-la junto com um caldo com magia espiritual. Não se esqueça do serviço de Tista. Eu não fiz. Camila manteve a vaca no ar com magia de tarefa e então a cortou em pedaços menores com lâminas de ar controladas. Agora a carne cabia no caldeirão e seria cozida uniformemente. Eu ainda não sou boa em multitarefas. Depois de preparar uma segunda panela gigante, era só mexer os vários pratos de vez em quando e esperar. Camila podia fazer tudo de longe, sentando do lado de fora da casa para aproveitar a brisa e checando a cozinha com visão de fogo. Elina adorou tanto a ajuda quanto a companhia, sentindo como se tivesse outra filha a quem poderia ensinar as receitas da família. Eles moveram o berço para fora com eles para ficar de olho nos bebês agora que tinha terminado com as tarefas domésticas. Elina estava explicando a Camila como calcular as quantidades certas de temperos necessárias para cada porção com base no tamanho do convidado quando receberam uma visita inesperada. Olá, irmã. Há quanto tempo? Casreta, irmão mais velho de Camila, tentou o seu melhor para dar às duas mulheres um sorriso caloroso, mas mesmo um empresário experiente como ele achou difícil esconder a profundidade de sua decepção. Depois de tudo que ouviu e leu sobre seu cunhado, o chamado Mago Supremo do Reino Grifon, Cas esperava algo melhor do que uma casa de campo. A casa Verin era um prédio alto, agradável e aconchegante, de 2 andares, com paredes de pedra sólida e um telhado inclinado de telhas de alta qualidade. No entanto, não era nada comparado às mansões luxuosas que até mesmo os pequenos nobres de Chilita podiam pagar. Cas imaginou que Magus Verin teria um pequeno palácio real em Lutia, com um jardim paisagístico que se estendia até onde a vista alcançava e multidões de servos atendendo a todas as suas necessidades. A realidade era que ele conseguia ver a casa inteira, mesmo de perto. Havia campos cultivados em vez de um jardim, e trabalhadores rurais e animais no lugar dos empregados. Cas nunca tinha visto tantos homens brutos, suados e sujos em um só lugar em toda a sua vida. Para piorar as coisas, nenhum dos funcionários de Haas pareceu impressionado com as roupas finas de Cas. Eles nem sequer olhavam com o respeito que seu status de parente exigia. Os peões apenas o encaravam com olhos cheios de despeito e suspeita. Porque sinto que minha cabeça está na tábua de corte. A chefe da casa reita pensou. Todos me encaram como se fossem me matar no momento em que eu faço um movimento repentino. Até os cães estão crescidos e tem algo de selvagem neles, claro. Cas estava certo sobre tudo. Os homens do corpo da rainha estavam escondidos e o seguiram desde sua chegada pelo portal da filial de Lutia da Associação dos Magos. Sua identidade havia acionado uma bandeira vermelha que, por sua vez, havia motivado uma profunda verificação de antecedentes sobre Cas e todos em seu amuleto de contato. Antes de chegar à fazenda, a coroa sabia tudo sobre ele e 3 atiradores tinham sua cabeça e coração na mira. 2 deles estavam prontos para explodi-lo com 2 feitiços de longo alcance e um terceiro atirador estava em emboscada com uma flecha explosiva perfurante de barreiras já engatilhada. Os fazendeiros eram homens normais, mas graças ao seu trabalho duro estavam tão fisicamente aptos que um deles foi o suficiente para matar o Sr. Reita com um golpe de sua ferramenta agrícola.
Quanto aos cães, eles eram rios e o cheiro de carne assada os deixava com fome. Cass? O que você está fazendo aqui? Camila pulou da cadeira reclinável, chocada demais com a surpresa para fazer as apresentações adequadas. Elina tinha ouvido falar pouco sobre ele, mas depois de conhecer os pais de Camila e quase ser enganada por suas boas maneiras, ela não sentiu nenhum carinho pelo seu convidado. Cass Reita era um homem de 30 e poucos anos, com cerca de 1,75 metros de altura, com cabelos pretos curtos e encerados o suficiente para não ficarem despenteados quando ele tirava a cartola ou por uma rajada repentina de vento. Ele tinha um rosto gentil que lembrava a Elina de Zinnia e a constituição esbelta de alguém com um trabalho sedentário. Suas roupas eram limpas e passadas. O único vestígio de sujeira nelas era um pouco de lama em seus sapatos. Ele usava uma jaqueta azul sobre uma camisa branca e calças azuis. Elas tinham, na verdade, alguns anos, mas estavam bem conservadas e o declínio da casa Reita era muito recente para que mostrassem sinais de desgaste. Que tipo de pergunta é essa? Ele perguntou com uma expressão magoada e uma voz dolorida. Um irmão não pode se preocupar com sua irmãzinha. Eu não esperava uma recepção calorosa considerando as circunstâncias em que nos separamos, mas esperava que o tempo e a felicidade tivessem te amolecido um pouco. O que diabos está acontecendo aqui? Ele realmente pensou. Camila parece estar de volta aos seus 20 e poucos anos. Aquela mulher é a mãe de Veren, mas como ela pode estar na casa dos 30 quando ele tem 20? Cass tinha visto as fotos da família Veren no Interlink, mas sempre presumiu que elas tinham sido editadas ou pelo menos que as pessoas retratadas usavam muita maquiagem, já que as fotos foram tiradas durante eventos de gala. Mas as duas mulheres não usavam maquiagem e não havia como serem tão velhas quanto deveriam ser. Que irmão? Camila disse com um sorriso de escárnio. Eu me lembro bem das poucas vezes que interagimos fora das refeições e eventos sociais. Você era um colega de casa para mim e um idiota condescendente para Zin. Eu raramente pedia ajuda a você, mas você sempre me recusava quando eu o fazia. Como quando eu implorei para você convencer seus pais a me deixarem continuar meus estudos. Para deixar Zin sair de casa para que ela pudesse conhecer alguém que se importasse com ela. Ou quando eu chorei para não ser forçada a escolher entre um casamento arranjado como o Zin ou ser expulsa de casa. Você não era um irmão para mim. Um irmão deve cuidar de seus irmãos e ajudá-los. Não lavar as mãos deles sempre que não forem úteis para ele. Capítulo 3036 Laços Familiares, Parte 2. Eu te devo um pedido de desculpas, Camille. Eu era jovem e estúpido naquela época. Agora eu percebo o quão injusto eu fui com você, mas espero que você possa encontrar forças para me perdoar. Além disso, eles são nossos pais. Não importa o que eles fizeram, eles ainda são nossa mãe e nosso pai. Cass respondeu. Primeiro, não me chame de Camille. Ela respondeu com um rosnado que os rios ecoaram. Só a família pôde fazer isso e você não é família. Segundo, Kima e Cleva são seus pais. Fiquei órfã uma vez quando eles me deserdaram e 2 vezes quando eu os deserdei. Terceiro, estou surpreso em vê-lo aqui. Eu esperaria que você tentasse obter o que quer que tenha vindo aqui para obter de Zin. Eu sei que você e Cleva sempre a consideraram o elo fraco por causa de seu bom coração. Mas se você a tivesse visitado, ela teria me contado. Qual é o problema? Você finalmente criou uma consciência? A menção de Zinnia fez Cass engolir vários pedaços de saliva antes que ele pudesse se acalmar. Camila estava certa e ela era de fato sua última tentativa. O primeiro tinha sido se aproximando de Filia e Frey. Cass tinha desempenhado seu papel como o bom tio depois que Falmugos tirou de sua mãe e ele tinha um bom relacionamento com eles. Além disso, ganhar a simpatia das crianças era a melhor maneira de voltar às boas graças da mãe e, por sua vez, do marido rico, velho e gordo. Cass tinha ido encontrar Filia e Frey do lado de fora da escola deles algumas semanas atrás e ele tinha certeza de que tudo daria certo até que viu seus bichinhos de estimação.
Eles eram menores do que os cachorros perto de Camila, mas encontraram o olhar de Cass assim que ele deu um passo em direção às crianças. Então, os cães sorriram. Cães não deveriam sorrir. Os cantos dos lábios deles não deveriam se curvar nem os olhos expressar alegria selvagem e expectativa daquele jeito. Se não fosse impossível, Cass Rita teria jurado que o sorriso cruel dos cães se estendia aos olhos deles. Conforme ele se aproximava, ele tinha testemunhado os olhos amarelos com fendas pretas dos peludos fofos ficarem completamente pretos. Então, as crianças disseram algo e os cachorros latiram, só que soou como uma risada. Um som sem alegria que riu de Cass, não das crianças. Naquele momento, ele entrou em pânico. Cass fugiu o mais rápido que pôde e toda vez que ele se virava, ele podia jurar que os cachorros ainda o seguiam com os olhos, rindo. Levou alguns dias para ele se recompor e perceber que estava tudo em sua cabeça. Ainda assim, ele evitou as crianças e foi atrás de Zinnia, só para ficar seguro. Mais uma vez, no momento em que Cass viu na multidão, um sentimento de pavor o preencheu. Não havia cães, mas algo ainda o encarava. Olhos brancos se abriram nas sombras das pessoas mais próximas a ele. A princípio, ele pensou que estava tendo alucinações, mas então desmaiou de repente. Quando ele acordou, estava de volta ao seu quarto de hotel e os olhos estavam em todos os lugares. Nas sombras, em seu próprio reflexo no espelho e em cada pintura de segunda categoria decorando o quarto. Ele tentou fugir, mas a porta se recusou a se mover. Ele pediu ajuda, gritou, socou a porta e pisou no chão, mas ninguém respondeu. Ele permaneceu preso por mais de 2 dias sem comida e apenas com algumas gotas de água que conseguiu conjurar. Ele chorou, implorou e rezou, mas o pesadelo só terminou quando ele jurou aos deuses acima e abaixo que nunca mais incomodaria Zinnia. Os deuses permaneceram indiferentes, mas os Eldritches responderam ao seu apelo. Temos um acordo. A porta se abriu, revelando uma empregada que olhou para a forma desgrenhada de Cass Rita como se ele fosse louco. Ele deixou Essagor para nunca mais retornar e levou semanas para se recuperar da experiência. Zinnia é uma arquiduquesa e tem muitas responsabilidades sobre os ombros. Camila poderia ter acreditado nele, se não fosse pela gagueira e a palidez repentina. Eu não queria incomodá-la. Você, em vez disso, ouvi dizer que está de licença maternidade. Espero que você tenha alguns minutos para mim. Tenho 2, começando agora. Faça-os valer a pena. Camila notou o olhar de Elina e respondeu suas perguntas silenciosas. Elina, este é Cass Rita. Meu irmão, por falta de um termo melhor. Cass, esta é Elina Veren, condessa de Lutia e senhora desta casa. Ela me deu a honra de chamá-la de mãe, assim como eu chamo seu marido de pai. Prazer em conhecê-lo, Sr. Rita. A voz de Elina não condizia com suas palavras e ela o encarou como se ele fosse uma mancha de sujeira em seu carpete. O prazer é todo meu. Cass engoliu em seco novamente. As coisas não estavam indo como ele esperava e os malditos cachorros estavam olhando para ele. Pelo menos, eles não estavam rindo e não demonstravam nenhuma emoção que um cachorro não deveria terça-feira. É esta minha linda sobrinha. Ele se aproximou do berço, optando por uma abertura que amoleceria qualquer mãe. Se não fossem as 6 listras de Elisia, seria impossível distingui-la de Surin. Parabéns, Lady Veren, minha cunhadinha é adorável. Não importa o quanto Elina desprezasse o homem, cada elogio a Surin era bem recebido. Além disso, se Cass tentasse algo engraçado, o berço do matador da destruição o transformaria em confete de cinzas. Obrigada, Sr. Rita. Ela respondeu, incapaz de evitar que um pequeno sorriso aparecesse em seu rosto. E você, Camille, fez um trabalho maravilhoso. Ele persistiu em usar o apelido, esperando que isso despertasse as poucas boas memórias que eles compartilhavam. Quem imaginaria que o sangue dos Retas carregaria um poder digno de uma rainha? Eu te disse, não me chame de Camille. Ela revirou os olhos. Chega de conversa fiada, Cass. Me diga o que você quer para que eu possa dizer não e nós dois possamos seguir com o nosso dia. Posso segurar Elisia? Só por um momento.
A ideia era que ver a criança sorrir para o tio lembraria Camila do valor dos laços familiares. Você tem certeza? Ela respondeu com uma risadinha. Eu tenho que te avisar. Ela é tão fogosa quanto o pai e se ficar brava, coisas ruins tendem a acontecer com os responsáveis. Assim que Casa sentiu, Camila pegou a menina do berço. Elisia sentiu o cheiro da irritação e da raiva mal disfarçada da mãe, olhando para o estranho com desconfiança. Bah! Ela perguntou. Ela está me olhando com desconfiança. Cas ficou pasmo. Sim, querida. Ele é um homem mau. Cami. Cas disse indignado. Não importa o que você sinta por mim, você deveria deixar uma criança inocente fora de nossos rancores. Pelo que vejo, você é quem a arrastou primeiro. Camila disse com escárnio. Só estou avisando. Bah! No momento em que Casreta se aproximou de suas mãos, Elisia se transformou em um pequeno dragão pena do vazio, explorando seu longo pescoço para chicotear sua boca em seus dedos e fechando suas presas como uma armadilha para raposas. Continua no próximo vídeo.